Bem-vindos ao Bull and Bear. 2011 foi um ano difícil para a banca, já se sabe, e 2012 não parece que vá ser mais fácil. A primeira vítima, para já, é o Unicrédito, que desde o início do ano já perdeu 40% do valor. E tal como em 2011, o mercado continua à espera de uma solução para a crise de dívida, Angela Merkel e Nicolas Sarkozy reuniram hoje e deixaram mais alertas para a Grécia. E se a Europa já tinha problemas de sobra, este ano pode ter mais um, a subida dos preços do petróleo, isto numa altura em que o euro perde valor. Temas que merecem o comentário de Diogo Teixeira, da Optimize, Diogo Serras Lopes, do Banco Best e Nuno Serafim, da Agi Markets. Muito boa noite a todos. Boa noite. No primeiro dia da operação de venda de direitos do aumento de capital do Unicrédito, as ações do banco italiano perderam mais de 12% em bolsa. Desde o início do ano, o Unicrédito já perdeu mais de 40% do valor. Depois de anunciada a venda de direitos, o banco italiano quer captar 7.500 milhões de euros, mas os investidores mostraram pouco interesse. O capital serve para cumprir com os requisitos de capital exigidos pelo novo quadro regulatório, mas o preço a que os direitos foram colocados à venda inclui um desconto muito superior ao praticado pelos outros bancos europeus que já foram ao mercado, o que acabou por afastar muitos investidores. As ações foram suspensas pelo menos 2 vezes em bolsa para tentar acalmar a queda livre dos títulos e a volatilidade. Vamos então olhar, antes de mais, para esta operação do Unicrédito. Diogo, boa noite. Porquê que o mercado reagiu tão mal a esta operação de aumento de capital? Bom, há várias razões e uma das quais é logo à partida o facto de o desconto do aumento de capital ter sido superior àquilo que era estimado pela generalidade dos analistas. O aumento de capital em si é um aumento bastante considerável. Itália, enfim, também está um bocadinho no olho do furacão. O que é certo é que tem um novo governo, mas as taxas de juros mantêm-se a um nível elevado, acima dos 7% nas maturidades mais longas, e, portanto, há aqui uma conjunção de vários fatores. O que é interessante foram anunciadas as necessidades de capital da Banca Europeia para até junho, portanto, para cumprir os rácios de capital. Falava-se em mais do que 100 bilhões de euros, dos quais aparentemente 7,5 seriam então aqui do Unicrédito, mas é difícil perceber onde é que há interesse de dinheiro privado, digamos assim, para acompanhar estes aumentos de capital da banca. O setor bancário foi o setor mais penalizado durante o ano de 2011 e com boas razões. É um setor altamente alavancado, digamos assim. O capital que os bancos têm para o tamanho dos seus balanços é uma percentagem mais diminuta do que na maior parte dos outros setores da atividade e, portanto, perante um cenário de problemas com dívida pública, com também receios relativamente a uma recessão efetiva na Europa, que enfim, é sempre complicado para os bancos em termos de aumento do crédito mal parado. Há aqui efetivamente que se calhar não é só com o Unicrédito, também se passa com os outros bancos, há aqui efetivamente uma relutância. Mas o mercado já está a fazer essas contas. Este é um caso, obviamente o Unicrédito está a ser o mais penalizado, não é? Está a ser muito penalizado, mas o mercado está a extrapolar isto para o restante da banca italiana e mesmo europeia. Sim, eu acho que há uma preocupação grande relativamente à capacidade do setor financeiro, ou qual é a capacidade atual de gerar lucros na sua atividade. Porque as pressões vêm de vários sítios, evidentemente recapitalizar os bancos ou mais capital nos bancos implica necessariamente um menor return on equity, se quisermos, até porque o equity torna-se maior. Como dizia agora mesmo, a parte económica também não está particularmente simpática na Europa e, portanto, estes receios relativamente à atividade do setor, que poderiam estar efetivamente já descontados no preço. A Banca Europeia transaciona a múltiplos muito baixos, tanto em termos de earnings como em termos de book value. O que é certo é que não há efetivamente um comprador marginal para a banca, digamos assim. Não há ninguém que neste momento faça um call muito agressivo relativamente à banca, já descontar plenamente um cenário muito negativo. E, portanto, perante a pressão de serem colocadas mais ações em mercado via aumentos de capital, há aqui, e sem ninguém para comprar do outro lado, há aqui alguma tendência para que o setor continue a sofrer. E neste contexto, Nuno, em que temos um 2012 que vai ser cheio deste tipo de operações, ouvíamos na semana passada a banca espanhola a precisar de 50 mil milhões, acreditas que na ausência de investidores privados podemos estar aqui a olhar para uma nova vaga de nacionalizações da banca? Isso já estava mais ou menos previsto no último Conselho da Europa, que o Fundo de Gestão Financeira tivesse uma dimensão tal que também permitisse a recapitalização dos bancos que tivessem nessa situação.
Aqui o problema foi a cronologia das coisas, ou seja, avançou-se com os stress tests, por exemplo, antes mesmo de haver um mecanismo de estabilização da dívida, ou um instrumento que estabilizasse a dívida pública europeia. E, portanto, houve aqui, inverteu-se a ordem das coisas, ou seja, tudo o que aconteceu e tudo o que foi implementado pelos reguladores e pelos políticos faz sentido, mas numa ordem inversa, ou seja, foi-se a correr a fazer stress tests antes da dívida pública estar estabilizada e antes ainda de haver mecanismos que pudessem socorrer os bancos em situação como a que está atualmente. Portanto, devia ter sido ao contrário. Primeiro devíamos ter tido um mecanismo que permitisse a estabilização da dívida pública europeia, depois devíamos ter, ou esse mesmo mecanismo devia permitir que os bancos reforçassem o seu capital e só depois é que deviam fazer os stress tests. Assim lançou-se o pânico no mercado? Assim lançou-se o pânico no mercado. Eu creio que hoje estamos mais ou menos conscientes. O próprio Mário Draghi já disse na primeira entrevista que fez no Financial Times que isto foi um erro, ou seja, as medidas propriamente ditas pela autoridade europeia bancária não são propriamente erradas, mas a cronologia e o timing em que elas foram implementadas, hoje em dia podemos dizer com algum grau de certeza que foram erradas. Agora, obviamente, tal como o Diogo disse, a Itália está agora, neste momento, é um dos países mais afetados pela crise, pela instabilidade e pela desconfiança política. Depois temos temos outro problema que é o Unicrédito, é um dos maiores bancos da zona euro. É um banco com um balanço de 1 trilhão de euros de ativos. Adquiriu também muitos bancos no leste. Adquiriu vários bancos, tem exposição a mais de 20 mercados. Tem exposição à Europa do Leste, à Europa Central, enfim, e ainda por cima já estamos a perceber o impacto que a renegociação ou uma eventual restauração de dívida grega, enfim, que irá avançar, tem alguns bancos alemães e franceses. Imaginemos em bancos italianos se algum dia equacionarmos que a Itália tem que restaurar a dívida. Portanto, obviamente, não há apetite absolutamente nenhum para investir num aumento de capital desta dimensão com um desconto que neste caso havia, que é um desconto muito elevado. Agora, obviamente que isto pode ser uma proxy ou pode ser um sinal de quão difícil, porque o Unicredit não vai ser o único banco a precisar de capital nos próximos meses, quão difícil vai ser para a banca aumentar a capital. E em relação a isso, deixa-me trazer também o Diogo para a conversa, até porque, se não me engano, nos últimos meses, 5 bancos italianos realizaram operações de aumento de capital. É importante agora ser o primeiro, ou dos primeiros, no resto da Europa. Infelizmente não foi, não foi um sinal positivo dado para os seguintes. Portanto, o problema não é tanto ser o primeiro ou ser o último, o problema é que estamos, de facto, num contexto extremamente negativo para qualquer operação de aumento de capital no setor financeiro, mais do que em 2011, mais do que em 2010 e ainda mais do que antes da crise, obviamente. Tendo em conta os números que foram citados de necessidades de capital do setor financeiro, creio que, de facto, para muitos bancos vai ser quase impossível ir à procura destes capitais, digamos, via métodos tradicionais, via aumentos clássicos. Contarem com os próprios acionistas. Junto dos acionistas atuais, junto do apetite eventual de investidores europeus. E, portanto, vamos ver cada vez mais operações, digamos, organizadas, ou com a ajuda dos Estados, como já foi o caso em muitos casos, ou com a ajuda de investidores estrangeiros, nomeadamente vindos do Oriente, da Ásia, que possam ter algum apetite em comprar barato um banco com uma dimensão significativa na Europa. O problema é que, de facto, estamos face a uma concorrência extremamente forte de acesso ao capital e o ano 2012 vai estar, de facto, cheio de provavelmente más notícias neste aspecto. Vimos o que é que este tipo de dificuldades pode criar em termos de evolução das cotações, como vimos em Portugal, numa situação de stress extrema do setor financeiro e de necessidades de aumento de capital. De facto, não há qualquer cotação que aguente e talvez estes passos de menos 40% da Unicredit seja apenas um primeiro passo numa espiral que, infelizmente, à banca europeia. Quer dizer, é um exemplo do que pode acontecer, de facto, a muitos bancos europeus. Quer dizer,
estamos face a um mercado totalmente deselástico, portanto, onde não há qualquer procura, num sistema onde não há procura, não é possível arranjar um preço de equilíbrio. Portanto, só se houver um substituto a essa procura, ou pelos Estados, ou de facto por investidores, digamos, institucionais de grande dimensão e que tenham vontade de arriscar de forma E perante o que o Nuno estava a dizer dos passos terem sido dados pela cronologia errada, Sim. isso não deveria levar a também uma reavaliação agora das próprias metas? Ou uma reunião do Comitê de Basileia em que isso ficou... É complicado porque cada interveniente toma as suas decisões de forma independente e individualmente justificada. O doente, digamos, o setor financeiro europeu doente está a morrer das curas sucessivas de vários médicos que vêm tentar aplicar a sua cura. O problema é que as decisões do BCE até agora têm sido corretas, as decisões de Basileia têm sido corretas, mas o conjunto destas decisões tomadas de concerto é que está-se a tornar completamente insuportável para o setor financeiro. É normal que a banca venha a aumentar a sua, digamos, a sua almofada de capital num contexto com mais volatilidade. O que é complicado é fazê-lo quando, ao mesmo tempo, tem que assumir perdas enormes em termos de capitais próprios devido à situação dos Estados. Portanto, estamos, de facto, num caso extremo de, basicamente, todas as hipóteses possíveis em termos negativos de stress test estão-se a aplicar. Não há acesso ao capital, não há acesso ao financiamento interbancário, não há, por enquanto, apetite dos investidores para entrarem e porem dinheiro nos bancos, etc. Portanto, está tudo a correr mal, de facto, para o setor financeiro e creio que para já, sem uma intervenção dos Estados nos bancos não há solução, portanto, isso vai ter que ser feito. E, ultimamente, sem uma intervenção, eventualmente, do BCE para estabilizar a situação das dívidas públicas, que é isso que está a levar a esta desconfiança de grande amplitude, não haverá uma solução em 2012. Portanto, progressivamente, acho que vamos lá chegar. E pegando nesta ideia de não existir financiamento nesta altura interbancário e também se pensarmos que as fusões e aquisições podem ser também um caminho paralelo eventualmente ao das nacionalizações, esta falta de confiança vai também travar esse caminho para a recapitalização dos bancos, a junção de instituições? Através de fusões e aquisições, eu acho que entre bancos europeus parece-me claro que sim. As fusões e aquisições implicam sempre alguma alocação de capital, digamos assim, a não ser que sejam mesmo fusões entre iguais. Mas aí o que estamos a fazer é agarrar em problemas e transformá-los em problemas maiores, não é? De alguma maneira. Portanto, não sei se para estes bancos de grande dimensão, e quando estamos a falar do Unicredit, estamos a falar de um dos maiores bancos europeus, se faz sentido termos essa lógica. As fusões e aquisições funcionam normalmente quando há um banco doente rodeado de vários bancos que ou estão saudáveis ou enfim, não têm o mesmo nível de problemas. Neste caso, o sistema financeiro europeu está todo bastante contaminado, digamos. Aliás, e eu acho que essa é uma das questões interessantes. As últimas 2 semanas do ano e também a primeira semana de janeiro, de alguma maneira, criaram aqui alguma sensação de acalmia nos mercados, aliás, até com subidas da maior parte dos índices acionistas e dos outros setores que não a banca, digamos assim. Mas o que é certo é que aquilo que nós vemos diariamente é, por exemplo, o dinheiro depositado junto do BCE a atingir máximos históricos, a seguir a máximos históricos. Praticamente toda a liquidez que foi injetada no leilão há 3 anos, que foi considerado na altura um grande sucesso, voltou imediatamente para o BCE, exatamente porque os bancos, por um lado, não veem oportunidades na economia que lhes permitam aumentar o crédito, porque têm medo de um contexto recessivo na Europa, para o qual parece que efetivamente estaremos a caminhar, até por causa da inação que se continua a sentir, e por outro lado têm imenso receio em emprestar a outros bancos porque não sabem qual é a situação efetiva dos outros bancos, nem sabem quando é que podem ser arrastados. E o que é que precisamos para quebrar esse ciclo? Uma solução global, isso parece-me lógico. Vamos lá ver, tanto o espectro da recessão, aliás, o próprio espectro da recessão na Europa tem a ver com a incapacidade de encontrarmos uma solução para a questão das dívidas públicas. E, portanto, neste momento estamos aqui numa espécie de ciclo vicioso em que um problema vai alimentando outro problema, que vai alimentando outro problema e que se torna extremamente complexo. Repara que nós tivemos no final de novembro, princípio de dezembro, numa situação limite
limite relativamente ao setor financeiro, ou pelo menos com a sensação de que estava a existir uma situação limite. Na altura, a intervenção do BCE acalmou, efetivamente, porque retirou os problemas de funding. Os bancos não tinham funding, passaram a ter funding diretamente do BCE. No fundo, foi isto que aconteceu, com um aumento muito significativo daquilo que é o balanço do próprio Banco Central Europeu. Mas isto não resolveu problema nenhum de base e mesmo, enfim, vamos discutir isso certamente a seguir, mas as várias medidas que têm vindo a ser tomadas não permitem olhar para 2012 como um caminho que vai ser traçado e uma meta onde vamos chegar. Ainda há muito mais dúvidas do que propriamente passos ou ações a serem tomadas. E enquanto isso acontecer, o setor financeiro vai continuar a estar, estando muito alavancado, dependendo muito daquilo que é o comportamento da economia europeia e principalmente estando sujeito ao mark-to-market da dívida pública que foi enfim, criado há poucos meses, mas o caso da Itália, por exemplo, é paradigmático. As obrigações italianas não recuperaram efetivamente nem nada de parecido com aquilo que perderam. Enquanto estivermos neste ciclo, vai ser muito difícil que o setor financeiro volte a recuperar e consiga atrair capital privado. Nuno, e pegando aqui nesta questão de os bancos nesta altura estarem extremamente subavaliados e com grandes perdas, mesmo que não se regresse aos return on equities que havia antigamente, de 12%, 15% e ficando, mesmo que não se chegue aí, algum dia este setor vai ser novamente apetecível para um investidor, mesmo que seja no longo prazo, ou a partir de agora é toda uma reequação deste investimento que vai acontecer? Claro que sim, quer dizer, a economia mundial e em especial a zona euro e todo o setor financeiro está num processo de ajustamento, não é? Esse processo de ajustamento vai demorar bastante tempo, porque é um processo de desalavancagem, com a escassez de recursos, com a escassez de acesso a capital e novo capital, com a exigência de novos rácios mais exigentes, e, portanto, tudo isso, ao mesmo tempo, não é? Faz com que haja aqui, e estava-me agora a lembrar, por exemplo, a banca portuguesa negocia 20% do book value, 15% do book value, a banca europeia 30%, 40% do book value, quer dizer que, obviamente, ainda existe espaço para cair bastante se considerarmos que Portugal, ou a situação portuguesa, pode ser replicável por outro Estado-membro. Tudo indica que, eventualmente, considerando os parcos avanços que nós registramos em cada vez que Angela Merkel e o Sarkozy se reúnem, ou os passos muito tensos que são avançados cada vez que o Conselho da Europa também se reúne, não podemos descartar a hipótese de uma Itália, mais tarde ou mais cedo, também ver inviabilizada a sua capacidade de aceder ao mercado, pelo menos em termos normais, ou como seria de esperar que fosse possível. Portanto, obviamente, o setor financeiro é bastante afetado por toda esta conjuntura e por todo este clima, ao qual adicionamos, obviamente, as perspectivas macroeconómicas para a Europa, que são relativamente frágeis. Se não tivéssemos mais nenhuma informação, hoje, por acaso, desde 97 que trabalho em mercados financeiros, nunca tinha assistido a um leilão de um emitente no leilão com taxas de juro negativas, não é? Portanto, basicamente, os investidores estão a dizer é que estão a premiar a Alemanha por despedir dinheiro emprestado, ao fim e ao cabo, não é? Portanto, isto revela revela muito o pânico que existe no setor financeiro, ou seja, o mercado monetário está completamente bloqueado, o dinheiro não só não flui para a economia real, como também não flui entre bancos. Os depósitos overnight no Banco Central Europeu têm vindo a atingir máximos sucessivos e, portanto, isto é um sinal de que o sistema financeiro está completamente disfuncional nesta altura do campeonato. E, portanto, obviamente que as ações e que os investidores penalizam ou não querem estar expostos ao setor financeiro. A liquidez ou a falta dela afeta todos os setores, mas afeta especialmente o setor financeiro, que vive da liquidez e vive da transferência de liquidez entre agentes económicos, de agentes que têm excesso de liquidez para agentes que têm escassez de liquidez. Aqueles que têm escassez de liquidez têm que ter oportunidades para investir, não existem oportunidades para investir e, portanto, o dinheiro simplesmente não flui. Neste aspecto, pode-se criar os leilões de LTROs a 3 anos aos montantes
que quisermos imaginar, mas depois não existe a velocidade de circulação de moeda que também, e que é, neste caso, necessária. Isso tem a ver com confiança, e como não existe confiança... Acabou por se falhar nesse objetivo do Banco Central Europeu. Falhou completamente, aliás, se calhar vamos falar mais daqui a pouco. Hoje, mais uma vez, a reunião entre a Angela Merkel já é uma nova e entidade. Sarkozy, esse ser híbrido Alemanha-França, Merkozy, mais uma vez não traz avanços significativos ou coisas muito palpáveis. Pelo contrário, lança dúvidas, não é? A própria Angela Merkel diz muito diretamente que se não houver um envolvimento e um acordo entre os privados para a restauração da dívida grega, provavelmente não vai haver segundo pacote de ajuda à Grécia. Portanto, e quando é Angela Merkel que diz isso, quem somos nós para E considerar? aí já estamos a falar de valores de 75%. Não é? E uma semana depois do Primeiro-Ministro grego ter dito que sem o pacote de ajuda havia default em março. E, portanto, ela, enfim, diria que calcula bem aquilo que está a dizer, ou está, pelo menos, a fazer uma afirmação bem informada, digamos assim. Existe a minha ideia é que existe, de facto, algum lançar da toalha ao chão relativamente à Grécia, aliás. Informalmente, já este fim de semana, no Die Spiegel, vem informação interna do FMI que acha que a Grécia é um caso perdido, Vox Populi, e portanto, os gregos parece que também já não estão tão convencidos, e, portanto, obviamente, os próximos 2 meses vão ser, 2-3 meses vão ser bastante interessantes de seguir. E esse é o tema para a segunda parte deste Bloomberg. Para já, fazemos então uma curta pausa. Até já. Até já.